Galerinha do Vivino Monteiro, vamos para mais duas questões agora, trabalhando o conceito de função, tá certo? Um dos conceitos mais privilegiados pela mesa elaboradora do Enem, né? O pessoal do INEP que separa as questões, eles gostam muito de funções. Então vamos aqui alguns casos, né? As funções que mais caem é a função afim, a função quadrática e a função exponencial. Vamos aqui dois casos aqui para a gente analisar. Vamos começar pela função afim, né? A função afim é aquela função, né, que tem como característica a reta, né? O modelo algébrico de uma função afim, ele é caracterizado pela soma de dois valores, um valor fixo, que é o que chamamos de coeficiente linear, e um valor variável, né, que é o x multiplicado pelo coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, você deve lembrar que o y, né, que é o eixo vertical, ele está em função do x, que é o eixo horizontal. Eu tanto posso escrever a função com essa nomenclatura aqui, como foi o caso aqui desse exemplo. Ele preferiu f de x é igual a 3x mais 4. Mas em vez do f de x, eu poderia também escrever apenas y é igual a x mais b. Portanto, o modelo algébrico, né, de uma função do primeiro grau, de uma função afim, que é a reta, é y é igual a x mais b. Esse a e esse b são números, né, são coeficientes. Nesse exemplo aqui, ó, o a é 3, que é o que acompanha o x, e o b é o 4, ok? Então, o a é o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta, né? Se a reta ela é mais inclinada, mais próximo de 90 graus, ela é menos inclinada. Quanto maior for o a, maior a inclinação da reta. E também a direção da reta, né? Se o a for positivo, a reta é crescente, né? Se o a for negativo, a reta é decrescente, ok? E o b é o coeficiente linear, esse número sozinho. Uma das coisas que o b indica é onde a reta vai cortar o eixo y, né? O ponto aqui é 0 e 4. Então, se eu substituir aqui o x por 0, vai ficar f de x igual a b. Ou seja, você olha para a função, você já sabe que ela corta o eixo y nesse ponto b aqui, que é o 4. Mas em termos de Enem, que é um contexto, né? Você vai ter uma história lá, um contexto. Como é que eu vou identificar isso, professor? Simples. Primeiro você deve lembrar que a função polinomial é uma soma de duas parcelas. Uma representa um valor variável, certo? E outra representa um valor fixo. Então, sempre que a questão estiver contando uma história lá e aparecer a ideia de valor variável, valor fixo, você vai lembrar desse modelo aqui, ó, função do primeiro grau. Y é igual a x mais b. Ok? Vamos a um exemplo prático para a gente entender melhor. Uma questão aqui do Enem 2023. Vamos começar pelo comando. O que diz aqui o nosso comando? A expressão que representa o preço y em função do volume x em metros cúbicos é. Então, trata-se de uma questão de função. Se eu souber o modelo dessa função, eu já estou com o prato cheio, né? Vamos descobrir, será essa uma função do primeiro grau, é uma função do segundo, uma função exponencial, uma função trigonométrica? Vamos ver. A leitura vai nos dizer que tipo de função nós iremos ter aqui. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Fica de olho, fica atento, duas partes, ó. Uma fixa, aqui, ó, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do valor Y do concreto. Aqui a gente já mata o tipo de função que a gente tem, pessoal. Valor fixo, valor variável, fala de quê? Função do primeiro grau. Qual é o modelo da função do primeiro grau? Y é igual a x mais b. Esse a e esse b são números, certo? Mas ela vai ter esse modelo aqui. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de 250. Então a gente já sabe aqui que é esse modelo, então a gente já sabe que não pode ser a A, não pode ser a B, nem pode ser a C. Vai ser um desses dois. Resta saber quem é o valor fixo e quem é o valor variável. Quem é o valor fixo aqui, que é o termo independente, né, que é o B, aquele termo sozinho. Tá aqui, ó. O valor fixo é a taxa de bombeamento. E a taxa de bombeamento aqui, ó, é R$500. Então o B vai ser R$500. Já o metro cúbico, né, que é x, ele é o volume, ele depende da variável x, então ele vai multiplicar o x. Cada metro cúbico é R$250.
Então, ficamos com a letra D, ok? Ó, bem simples, bem fácil de entender. Basta você lembrar que o modelo de uma função afim é isso, né? Um modelo algébrico da função. Ela é composta por uma parte fixa, que é o valor independente, que não muda sem número, que é o B, o número sozinho, e um número que multiplica a variável, né? O valor que está variando, que é o A. Tranquilo? Vamos para mais um tipo de função que o Enem adora, que o Enem gosta demais, que é a função quadrática. A função quadrática, ela tem esse modelo aqui, ó, no gráfico é uma parábola. De repente, eles podem dar um gráfico para você, que seja uma parábola, aí você já sabe que o modelo algébrico é esse, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a, esse b, esse c são números, certo? São coeficientes numéricos. Ou eles podem não dar para você uma parábola, mas ele vai contar uma história e dentro dessa história ele vai revelar algumas características que você vai identificar a função como sendo uma função quadrática. E que característica é essa? A principal característica da função quadrática, ó, é que ela tem um pontinho aqui, ó, que inverte a curva da parábola, né? Ou seja, a parábola ela desce, depois sobe, ou ela sobe e depois desce. Esse pontinho aqui é o que chamamos de vértice da parábola, certo? No vértice você tem um valor para x, que é o que chamamos de x vértice, e um valor para y, que é o que chamamos de y vértice. Esse ponto representa o valor máximo ou mínimo da parábola, dependendo do caso. Quando a concavidade da parábola é voltada para cima, então esse vértice vai representar o valor mínimo, é o menor valor que a função pode assumir. Ok? Então o valor de x é chamado de ponto mínimo e o valor y é chamado valor mínimo, certo? Então, do mesmo jeito aqui, ó, quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, aí o vértice está aqui em cima, o vértice vai ser o valor máximo. Então, você vai ter o ponto de máximo e o valor máximo da função. Então, o que é que vai caracterizar para você saber logo de cara que se trata de uma função quadrática, que ela tem esse modelo aqui? Quando falar de máximo, de mínimo, de menor, de maior, certo? Aí você já mata na hora, está falando da função quadrática, ok? E como é que se calcula esse ponto, né? Esse ponto aqui que é o ponto que chama a atenção. O x vértice, né, da função ele é calculado dividindo o menos b por 2a. O valor aqui que acompanha o x, que é o b, você vai dividir ele por 2 vezes o valor de a. Você tem o valor do x vértice. E o y vértice, há duas maneiras de você calcular. Uma seria usando essa relação, menos delta sobre 4a. Esse delta é aquele mesmo delta lá da equação do segundo grau, lembra? B ao quadrado menos 4ac, B ao quadrado menos 4ac. Este é o valor de delta, vê se interessa, vamos aprender. É o delta, B ao quadrado menos 4ac. Mas, se você não quiser usar o delta, você pode pegar o x que você já encontrou, né, se já tiver calculado, e colocar dentro da função. Colocar o x dentro da função é você trocar o x pelo valor que você encontrou e você vai encontrar o y, tá certo? Vamos resolver uma questão na prática para você entender melhor. Uma questão aqui do Enem 2023. Por onde a gente começa? Pelo comando. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Então a gente já sabe o que é classificar o desempenho da empresa. A classificação são essas categorias aqui, né? Ótimo, bom, normal, ruim, péssimo. E essa classificação depende do valor do VO aqui, que eles chamam o V, né? O V0, o valor da função, que é o que a gente vai entender aqui no suporte. Vamos ver o suporte para entender melhor. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão. Olha, pessoal, olha que expressão aqui, ó. Que expressão é essa? Ó? Aí você nem precisa de muita coisa para concluir que é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Ó. Aqui o x elevado ao expoente 2. Ó. Pronto. Em que os valores x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Ou seja, o x pode variar de 1 a 30. Tranquilo? Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual o valor do montante V0, né, um V qualquer aqui, V em um ponto qualquer, arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as características apresentadas a seguir, que são as quantidades expressas em milhar de real. O V é a função, né?
Está no lugar do y, né? Daquele y que a gente viu lá. Então, ó, nós queremos um menor montante, pessoal. Menor lembra o quê? Lembra mínimo. E mínimo lembra o vértice. Lembra do y vértice, do x vértice? Então, vou relembrar para você. X vértice menos b sobre 2a. A gente quer o y vértice. Vamos calcular o x vértice primeiro, que é mais fácil. Menos b sobre 2a. Quem é o b aqui nessa função? É o menos 10. Aí você tem outro menos aqui, ó. Vai ficar menos 10. Menos por menos dá mais. Então, em cima vai ficar 10. Dividido por 2 vezes a. O a aqui, pessoal, é 1/4. Ó. Tem 1 acompanhando o x e tem um 4 embaixo. 2 vezes 1/4. Quanto dá 2 vezes 1/4? Imagina uma laranja. Se você dividir a laranja no meio, cada pedaço é um meio. E se você dividir as metades em outra metade, metade da metade é 1/4. 2 vezes 1/4 dá 1/2. Então, 10 dividido por 1/2. Ok? E quanto é 10 dividido por 1/2, né? 10 dividido em moedas de 50 centavos, dá quantas moedas? Cada R$1 é 2 moedas, então 10 vai dar 20. Divisão de fração, né? Você repete o 10 vezes o inverso da segunda fração, vezes 2. O y verso vai ser 20. Isso não é a nossa resposta. O que a gente interessa, ó, é o v, né? Que no caso aqui está no lugar do y, né? Então, ó, a função está aqui. Eu vou trocar aqui o v por y, só para lembrar que é a mesma coisa, certo? Então, ó, vamos substituir o x agora por 20. Eu vou trocar esse x e esse x por 20. Então, vai ficar assim, ó, 20 ao quadrado sobre 4, né? Menos 10 vezes 20, mais 105. 20 ao quadrado, pessoal, é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. 400 dividido por 4 dá 100. Menos, ó, 10 vezes 20. 10 vezes 20 é 200. Mais 105. Ora, esse 100 que está positivo, mais esse 105 aqui, faz 205. Menos 200, fica 5. Agora a gente já pode classificar, já temos o valor do V, ó. É 5, né? Onde é que fica o 5 aqui? É maior que 24? Não. Está entre 20 a 24? Também não. Está entre 10 a 20? De jeito nenhum. Está entre 4 e 10? Sim, ó, o 5 está aqui, né? Então, vamos classificar como desempenho ruim. Tranquilo? Se não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente. Tenho certeza que você vai entender. Um abraço, até a próxima.